E aí, meu filho, beleza? Ó, hoje eu vou falar um pouco mais rápido, tá? Porque meu tempo tá muito corrido. Eu quero falar hoje sobre política brasileira e alguns temas que circulam isso aí. E sim, eu quero dar o meu posicionamento nessa história, tá? Vou fazer um vídeo um pouco mais rápido porque meu tempo tá corrido, como eu falei. Eu prefiro fazer vídeos um pouco mais devagar, né? Na velocidade do pensamento, na velocidade da reflexão, no meu caso é lerdo, né? Mas hoje eu vou fazer um pouco mais rápido. Inclusive, quem prefere vídeo mais rápido, né, pessoal? Você sempre tem aquela opçãozinha de acelerar o vídeo no YouTube, né? Mas aqui não vai ser o caso. Aqui, quem gosta de uma reflexão mais devagar, mais lenta, né? Mais pausada e tranquila, vai ter que desacelerar o vídeo, tá? Pessoal, a política brasileira a gente sabe, né? Ela vive um momento de polarização. O meu objetivo aqui nem é aumentar, acirrar a polarização, nem é eliminar essa polarização. Eu só quero falar a respeito e colocar como é que eu enxergo essas questões, né? A gente vê uma polarização entre direita e esquerda. A primeira coisa que eu quero dizer é que essa polarização, ela faz sentido. Ela faz sentido. Eu frequento muito os meios nacionalistas, né? E quem é nacionalista sabe. Quem for nacionalista e estiver assistindo esse vídeo vai se identificar com o que eu vou dizer. Quando você vai falar com alguém de esquerda, né, alguém petista ou coisa do tipo, quando você começa a falar ou questionar certas coisas, a pessoa vai chamar você de bolsonarista. Vai dizer que você é de direita, extrema-direita, reacionário, conservador, né? Qualquer um desses termos aí, né? Machista, racista, fascista, negacionista e coisa e tal. Se você, nacionalista, vai falar com uma pessoa de direita, né, um bolsonarista ou coisa que o valha, a pessoa vai dizer que você é de esquerda, que você é comunista, né? Sempre os comunistas, que você é tudo de ruim, né? Essas coisas todas aí que são associadas com o plano de dominação comunista totalitarista, né? Então, quem é nacionalista está acostumado com isso, né? Você vai falar com um cara de esquerda, ele te empurra para a direita. Você vai falar com um cara de direita, ele te empurra para a esquerda. Eu não posso ser desonesto de deixar de denunciar que isso envolve, das duas, uma. Ou uma limitação intelectual, ou uma preguiça intelectual, tá? A limitação intelectual, ela não é um xingamento, ela não é nem necessariamente um defeito, né? Porque o ser humano é um ser muito complexo, né? O Aristóteles, o Platão, os filósofos em geral vão colocar a razão, a racionalidade humana como a faculdade mais nobre do ser humano, né? Eu tenho uma visão próxima dessa, mas eu não assino embaixo, tá? Eu acho que o ser humano ele é muito complexo, ele possui intelectualidade, mas ele possui outras coisas também, né? A gente possui sentimentos, a gente possui hábitos, né? As virtudes, né? Aquilo que é mais nobre no ser humano não necessariamente é uma inteligência grande, né? Pensa aí nas pessoas que você mais ama na sua vida, as pessoas que você mais admira. Para quem é universitário, intelectual, acadêmico, muitas vezes essas pessoas vão ser grandes intelectuais, grandes políticos, grandes artistas, etc. Mas, até nos meios acadêmicos, e principalmente fora da academia, se eu perguntar para você quem são as pessoas que você mais admira, as pessoas vão dizer: ah, meu pai, minha mãe, meu irmão, um primo, uma tia, uma avó, um vô, que não necessariamente é uma pessoa com grandes virtudes intelectuais, né? Mas é uma pessoa muito amorosa, é uma pessoa acolhedora, é uma pessoa sábia, mas com não uma sabedoria de inteligência, uma sabedoria prática, né? Pessoa que dá bons conselhos, uma pessoa que acolhe você naquela hora que você mais precisa, enfim. Ou uma pessoa que venceu na vida, não vencer de vencer os outros, né? Vencer os obstáculos da vida, né? A gente, quando sempre esse discurso direita-esquerda, né, ele costuma poluir um pouco certas noções básicas que a gente tem. Por exemplo, sempre que a gente fala vencer, né? As pessoas pensam em vencer, vencer a competição, vencer, papapá.
Para o bem ou para o mal, né? O liberal vai ver isso como algo bom, né? E o socialista, etc., vai ver isso como algo ruim, né? Mas, na verdade, vencer, cara, é vencer desafio, vencer, superar seus limites, né? Isso não é necessariamente algo ligado à competição. Não é necessariamente ligado a alguém perder. Ninguém precisa sair perdendo quando eu venço as minhas limitações, né? Outra palavra que é muito poluída nesse debate é a palavra luta, né? A minha luta, né? Aquele livro, aquele famigerado livro, e no discurso atualmente a gente fala, né? Esse cara é de luta, né? Quem é de esquerda geralmente quando fala que esse cara é de luta, pensa num cara que é de militância, um cara que é ligado a algum tipo de ativismo, ou enfim, alguma ação política, partidária, etc. Mas na verdade, quando você diz, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que lutou muito na vida, é uma guerreira, coisa do tipo, você está falando de luta em outro sentido, né? Que é parecido com aquele de vencer na vida. Então, assim, coisas básicas, né, que a gente tem, assim, no falar do povo, são meio que distorcidos, até pervertidos, quando a gente entra nesse ambiente acadêmico de disputa entre direita e esquerda, né? E eu percebo, aqui eu meio que me perdi no parênteses, né? Estava falando sobre limitação de inteligência, né? É uma certa limitação de inteligência ou preguiça de pensar quando uma pessoa chega e diz assim, o cara é de esquerda, tu chega questionando ali ou defendendo uma posição que não é igual a dele e ele te empurra para a direita. Ou tu chega num cara de direita e tu coloca uma posição que não se identifica com a dele e ele te empurra para a esquerda. Isso não é interessante, né? É mais fácil você enfrentar uma pessoa, né? Se é que é necessário enfrentar, né? Mas as pessoas geralmente tendem a pensar que é necessário enfrentar, né? É mais fácil enfrentar quando você identifica ela com um grupo, né? Porque se você não identifica a pessoa com um grupo, você fica meio perdido, né? Você não tem como atacar a pessoa, você não tem como atribuir coisas ruins a ela, né? Por exemplo, o cara questiona uma coisa que eu acredito. Eu posso, se eu for um filósofo, por exemplo, né, aceitar aquilo, né, e viver aquela dor, né? Pô, eu acredito naquilo, o cara derrubou meu mundo, o que que eu faço agora, né? Bom, eu vou viver aí esse momento de dor, de luto, né? Eu vou viver esse momento aí melancólico e ver o que que acontece, né? Se foi algo ilusório, né? Se foi só uma ilusão, se na verdade aquilo que eu acredito continua firme, mas foi só abalado ali por uma coisa que pareceu me convencer por um instante, mas se eu pensar bem, na verdade não. Na verdade, o que eu acredito está certo mesmo. Ou então não, ou então eu vou realmente perceber que aquilo que a pessoa falou é algo correto e eu vou acolher aquilo e eu vou mudar, né? E isso pode ser algo bom, inclusive. Ou então nenhuma coisa nem outra, né? Pode ser que eu pegue uma mistura das duas coisas, ou não pegue nenhuma das duas coisas mais, eu nem fico com o que eu acreditava, nem com a nova informação que me passaram, né? Tudo é possível, né? Esses momentos de crise são momentos em que a gente pode crescer, aprender coisas novas, né? Mudar de ideia. Pessoal, a gente não pode, né? Não é bom, né? A gente ter compromisso com o erro, né? E se a gente não se abre para as críticas dos outros, a chance de a gente cometer erros e permanecer nos erros é muito gigante, né? Então, quando a pessoa chega e me critica, eu posso ser uma pessoa reativa e dizer que nada, você aqui é do mal, você aqui é errado, etc e tal, ou então eu posso aceitar o golpe e tentar aprender algo com aquilo, tentar aprender alguma coisa nova, né? Tentar melhorar, ainda que eu continue acreditando nas coisas que eu acredito. Eu posso continuar acreditando, mas depois de receber aquelas críticas, né? Aquelas coisas que abalaram um pouco ali a minha confiança, né? Inclusive aquilo que eu acredito, depois disso pode sair fortalecido, né? Então, pessoal, acontece que nem todo mundo está disposto a isso. E eu não julgo as pessoas, cara. Principalmente assim, todo mundo está vivendo sua vida, seus problemas, suas dificuldades. Não é fácil a gente evoluir, cara.
Evolução não é uma coisa fácil. Aprendizado, crescimento, desenvolvimento pessoal não é uma coisa fácil. Isso tanto nos setores mais íntimos da vida, familiares, de amizade, de estudo acadêmico, político, de militância, enfim, profissional. Em tudo é difícil a gente evoluir. É um processo doloroso, né? Então eu não gosto de julgar, não. Não gosto de julgar. Por isso que quando eu entro em disputa, eu tenho amigos de direita, tenho amigos de esquerda, tenho amigos apolíticos, tenho amigos de tudo quanto é jeito, e eu costumo discordar muito das coisas que meus amigos falam, cutuco, sou cutucado, provoco, sou provocado, tenho as discordâncias, tenho algumas concordâncias também, e eu evito perder a amizade da minha parte. Né? Se alguém quiser deixar de ser meu amigo, pode deixar. Né? Não vou obrigar ninguém a ser meu amigo, não. Mas eu, da minha parte, no dia que a pessoa voltar e disser, ei, Adriano, beleza? Eu, e aí, cara, beleza? Vou continuar falando, conversando. Porque eu entendo que política é uma coisa apaixonada, né? Nós brasileiros somos muito cordiais, né? Muito apaixonados, nós brigamos pelas coisas e tal. Eu sou muito apaixonado, assim, eu falo com muita empolgação sobre as coisas em que eu acredito, sobre as coisas que eu tenho dúvida, etc. E às vezes até eu provoco mesmo a polêmica ali pelo meu jeito de ser, porque é muito louco ali pela coisa e tal. Mas eu não gosto de romper a amizade, porque eu acho que a amizade é mais importante do que ideias de momento que às vezes você nem vai continuar com aquela ideia, né? Como diz naquela música lá do Cat Stevens, né, do pai e do filho, você ainda vai estar aqui amanhã, mas os seus sonhos talvez não. Você ainda vai estar aqui, os sonhos talvez não. Então, assim, não se jogue nos seus sonhos com tanto. Mas, enfim, isso é a parte do pai, né? Essa música é legal porque ela coloca a parte do pai e a do filho e você fica ali entre as duas, né? Não necessariamente você está fechado na posição do pai ou da do filho e tal. A questão da experiência, do equilíbrio, da ponderação, e o filho já numa coisa mais de rebeldia, de inovação, de ousadia, né? E você fica ali entre os dois. É uma música legal, né? Desculpem esse momento aí antinacionalista e antifílico e coisa e tal, pessoal. Mas então, pessoal, talvez você esteja achando muito confuso isso aqui que eu estou dizendo, mas realmente eu não gosto de trabalhar com roteiro aqui. Eu gosto de chegar, falar e por aí vai. Quem acompanhar, acompanhou. Quem não acompanhar, paciência, né? Também não faço muita concessão para o estilo da plataforma, essas coisas assim. Pode ser que no futuro eu profissionalize mais isso aqui, mas por enquanto eu nem tenho verba, não tenho tempo e gosto dessa coisa de trocar ideia, né, de ouvir ideias das pessoas e passar ideias também e ficar nesse diálogo aí. E é por isso que eu abri esse canal, então vou pedindo perdão aí pela baixa qualidade dos vídeos, tá? Eu espero que o conteúdo compense minimamente a má qualidade do material em termos estéticos, logísticos e midiáticos, tá? Mas como eu estava dizendo, pessoal, você pode quando uma pessoa faz uma crítica, quando a pessoa é de um espectro político que não é o seu e vai falar com você, você pode ter uma reação, ser reativo e querer derrubar aquela pessoa. Sai para lá. Essa sua ideia é do mal. Eu só aceito ouvir ideias do bem. Né? Você pode fazer isso. É o que geralmente a gente faz, né? Principalmente no momento de polarização. A minha santinha aqui. No momento de polarização. Mas você pode não fazer isso. Você pode acolher, né, e evoluir. Né? Evoluir não no sentido de mudar necessariamente, mas mudar de uma posição para outra. Não, você pode continuar na sua posição, só que mais forte, né? Porque passou por um obstáculo, né? Venceu um obstáculo, né? Olha a vitória aí. Mas você pode reagir. E na hora de reagir, você pode reagir com inteligência, né? Com sabedoria, com argumentação de forma democrática, né? Ó, cara, não, isso aí tá errado e eu vou te mostrar por quê. Então você vai lá e argumenta, demonstra por que, que o cara tá errado e por que, que a tua ideia tá correta. Isso é saudável também, isso também coloca as suas ideias à prova, coloca a sua mente em ação, a sua consciência, né? Você se torna uma pessoa mais consciente naquela sua ação política, etc. Agora, você pode querer atacar a pessoa, simplesmente atacar ela, não a ideia que ela está te passando. Aí você protege a sua ideia, não ataca a ideia da pessoa, porque se você for atacar a ideia da sua pessoa, você vai deixar a sua ideia exposta, né? Isso é perigoso.
para não deixar a sua ideia exposta, você não ataca a ideia da pessoa, você ataca a pessoa, né? Você ataca a pessoa. Tá apontando para o lugar errado aqui. Então, uma das formas de atacar a pessoa, uma forma bem fácil, é identificar essa pessoa com um grupo e, a partir dessa identificação, associar ela a coisas ruins, né? Então, por exemplo, eu sou lulista, né? E chega um cara falando alguma coisa bem do Bolsonaro, ou falando alguma coisa mal do Lula, ou, enfim, o cara está de alguma forma poluindo aqui o meu território, minha zona de conforto, né? Eu vou associar ele ao Bolsonaro, né? Mesmo que o cara não seja bolsonarista. O cara talvez seja outra coisa, e talvez ele não tenha votado em ninguém, talvez ele, sei lá, seja esse cara, não vote, lute, sei lá. Mas eu vou associar ele ao bolsonarismo. Eu vou dizer que ele passa pano para fascista, eu vou dizer que ele coopera com a extrema-direita, que, enfim, eu vou associar o cara e no momento em que eu associo, já tem todo um discurso de coisas ruins, de genocídio, de não sei o que, não sei o que, para eu jogar em cima desse cara, aí eu não vou precisar realmente discutir aquilo que ele está me falando, as ideias dele. Da mesma forma, se eu sou de direita, se eu sou eleitor do Bolsonaro, ou se eu de alguma forma apoio o governo do Bolsonaro, e chega um cara colocando as ideias do Bolsonaro em dúvida, ou elogiando alguma coisa do governo Lula, ou colocando alguma coisa da direita, né, contra a direita, a favor da esquerda, ou sei lá, né, relativizando a minha visão, eu vou dizer que o cara é lulista, que o cara é apoiador de bandido, que o cara apoia roubo de celular, que o cara é abortista, que o cara é a favor disso, daquilo. Eu vou associar o cara àquele grupo ali, né? E aí eu vou deixar a minha ideia protegida, não atacando a ideia dele, mas atacando ele, associando ele a um grupo que também tem um discurso todo aí de coisas que coloca aquele cara como sendo um cara do mal, né? Um cara burro, um cara ruim, alguma coisa assim, né? Então, nessa polarização a gente vê isso. Os dois grupos, nenhum deles está aberto ao diálogo, né? E aqui eu não estou falando de pessoas individuais, não, embora a maioria esteja. Eu estou falando da tendência política que está sendo vivida no Brasil e em várias partes do mundo aí eu acho que está vivendo coisa parecida, né? É a polarização. Eu já ocupei, eu estou falando com conhecimento de causa, eu já ocupei diferentes lados nessa polarização aí. Não vou aqui ficar dando um relato pessoal da minha vida, não, porque, enfim, talvez depois, em outro vídeo, eu faça isso. O fato é que eu já tive tanto de um lado quanto do outro, tá? Mas tanto de um lado quanto do outro, eu não me fechei para o diálogo. Eu podia até dar uma cutucada e dizer, esse teu candidato é isso, aquilo. Até hoje em dia, na verdade, eu faço com os dois. Hoje em dia eu chego pro bolsonarista, ou, sei lá, pro cara aí que é contra, anti-Lula, porque, na verdade, o bolsonarista ele é mais anti-Lula do que pró-Bolsonaro, né? E o lulista, ele é mais anti-Bolsonaro do que pró-Lula, né? Tem essa característica também, no geral, né? Claro que tem casos de idolatria, etc. Mas, no geral, é assim, né? E aí eu chego pro cara que é anti-Lula e fico cutucando, né? Esse teu Bolsonaro aí. Ou então eu chego pro cara que é anti-Bolsonaro e digo, esse teu Lula aí. Porque eu gosto de frescar, né, galera? Infelizmente eu tenho esse vício cearense um pouco exagerado no meu caso, de frescar demais, né? De ficar mangando as coisas. Eu acho que talvez eu possa ter perdido algumas amizades nessa também. Então, existe essa tendência, né? Essa tendência, ela permite que você fique naquela sua zona de conforto, né? E eu não tenho esperança de que muita gente vá sair, não, tá? Inclusive, eu falando isso, eu super imagino a pessoa dizendo, que zona de conforto o quê, rapaz? Eu estou dentro da democracia, ou eu estou dentro daquilo que é correto, dos valores corretos, da civilização. Esse outro lado aí é barbárie, né? Isso me lembra um pouco Jung, né? No Homem e seus Símbolos Mesmo, ele tem lá uma parte em que ele mostra, né, como cada lado se vê como a civilização contra a barbárie, ou o bem contra o mal, etc. e tal, né? Mas, enfim, papo de isentão, tá? Nesse contexto, pessoal,
eu quero agora colocar uma outra visão aqui. Eu não estou querendo fazer simplesmente uma crítica. Na verdade, eu nem estou fazendo a crítica. Estou falando sobre a coisa só, né? Isso é mais crítica do que o que se costuma chamar de crítica, né? Mas a minha ideia aqui não é resolver o problema, mostrar para você o que você faz. Não, eu estou querendo falar sobre a coisa, do modo como eu enxergo ela. Aquilo que você se identificar, massa. Aquilo que você não se identificar, também massa, né? Vai pensando junto aqui, tá? Você pode comentar ou fazer um vídeo no seu canal me xingando, né? Enfim, mas ou falar comigo pessoalmente mesmo, né? Quem me conhece, né? Pelo WhatsApp, sei lá. O importante aqui é mobilizar as ideias, porque a minha ideia aqui, cara, quando eu montei esse canal, foi porque eu me preocupo com o meu país. Eu vejo essa situação, eu tenho vontade de falar porque eu fico assim, cara, esse negócio tá perigoso, hein? Esse negócio tá perigoso. Então vamos conversar, tentar ventilar boas ideias, né? Respirar, fazer o nosso espírito respirar um pouco, né? De ar puro, um pouco de sobriedade, para que as pessoas não saiam se esfaqueando por aí, Deus nos livre, né? Então, uma outra coisa que eu queria falar nesse sentido, que é um pouco menos negativa, mais positiva, é que eu entendo tanto o cara que vota no Lula para derrotar o Bolsonaro, quanto o cara que vota no Bolsonaro para derrubar o Lula, cara. Pode chamar de isentão, de em cima do muro, do que for, mas eu entendo tanto um cara quanto o outro. Porque, assim, eu não confio em nenhum dos dois. Nesses dois políticos aí, não confio em nenhum dos dois. Já confiei mais ou menos em ambos aí. Hoje em dia, não confio. Mas também não estou dizendo necessariamente que eles são do mal e tal. Não, talvez eles tenham no fundo do coração deles, talvez, não sei, eles tenham as melhores intenções. Talvez eles achem que são os heróis que vão salvar o Brasil. Mas eu acho que não vão, não. Mesmo que eles achem que vão, eu acho que não vão, cara. Eu digo isso amparado não só no que eu acho, mas no que muita gente experiente em política, que está vivendo a história política do Brasil há 10, 20, 30, 40 anos, seja como analista político, seja como intelectual, como acadêmico, como professor, como político, como ator e diverso aí, empresário, sei lá o quê. Eu ouço muita gente com mais experiência, com estudo e tal, eu leio sobre isso, e a impressão que eu tenho, que muitos outros têm, é de que nenhum nem outro são capazes de levantar o Brasil da lama, não. Tá? Mas eu entendo que o cara que vota no Lula contra o Bolsonaro, ele vota porque ele acha que o Bolsonaro vai enfiar o Brasil na lama e o Lula é o cara que pode tirar o Brasil da lama. E o cara que vota no Bolsonaro para derrubar o Lula, ele vota no Bolsonaro porque ele acha que o Lula vai enfiar ou já enfiou o Brasil na lama e que o Bolsonaro é o cara que é capaz de tirar o Brasil da lama. Então esses caras, eles de certo modo, eles pensam a mesma coisa, né? Eles querem tirar o Brasil, tanto o bolsonarista quanto o lulista, eles querem tirar o Brasil da lama. Eles querem ver o Brasil crescer, se desenvolver, eles querem ver as pessoas vivendo bem, em paz, né? Só que a forma como cada um acha que isso vai acontecer é muito diferente, né? Porque, olha só, o que o cara de esquerda, o lulista, o cara que está nesse círculo aí, o que ele geralmente pensa, né? Aqui eu estou falando no geral, não estou falando todo mundo não, porque as pessoas têm vários motivos. O cara que vota no Lula tem vários motivos para isso. O cara que vota no Bolsonaro tem vários motivos para isso. Tem gente boa e tem gente ruim dos dois lados. Mas assim, pensando na gente boa, que é a maioria, né? O cara que vota no Lula, ele acha que o Lula é que vai trazer o fim da desigualdade social, que vai diminuir a desigualdade social, que vai diminuir a fome, que vai melhorar as condições do trabalhador, as condições de vida do trabalhador, que vai acabar com preconceito e discriminação, é o cara que vai enfrentar as injustiças, né? Que vai fazer o Brasil crescer, que vai tornar o Brasil um país que não é um pária internacional, coisa do tipo. O cara quer coisa boa para o Brasil e para os brasileiros, né? O cara que vota no Bolsonaro, a mesma coisa, só que com um discurso diferente. Mas é a mesma coisa, ele quer o bem do Brasil e do brasileiro também. Ele acha que o Bolsonaro é o cara que vai resolver o problema da segurança, que vai colocar ordem no Brasil, que vai colocar o Brasil
numa situação em que os valores são respeitados, em que existe respeito, né? Em que as famílias não vão se desintegrar, né? Em que as crianças vão poder se desenvolver de forma sadia, em que o Brasil vai melhorar a qualidade da sua educação, né? Tendo uma educação nos padrões assim que possam fazer o Brasil desempenhar um bom papel, tanto para si próprio quanto no exterior, né? Não, alavancar aí a educação brasileira no padrão internacional, coisa do tipo. Enfim, a economia do Brasil vai se desenvolver. Tanto o lulista quanto o bolsonarista acreditam que estão fazendo o melhor para o Brasil. Só que as ideias são diferentes, né? As ideias são diferentes. Um acha que é melhor privatizar, o outro acha que é melhor estatizar. Um acha que é melhor você trabalhar com uma política de representatividade dos grupos. O outro já acha que é melhor você trabalhar com a questão da harmonia dos grupos. E aqui, pessoal, eu não estou colocando nenhum como melhor ou pior, não. Eu tenho minhas próprias posições. Eu tenho minhas próprias opiniões a respeito de cada um desses pontos em que esses caras discordam. Em alguns pontos eu concordo mais com os bolsonaristas. Em outros pontos eu concordo mais com os lulistas, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que não existe de nenhum dos dois lados o supremo bem nem o supremo mal. O que existe são pessoas com ideias diferentes. E aí é onde entra o problema da polarização. Por quê? Porque, pessoal, é natural que os seres humanos tenham ideias diferentes. Isso é perfeitamente natural. Isso você vai encontrar sempre, você sempre vai encontrar isso. O que acontece nos regimes totalitários? É que um grupo político com ideias específicas vence outro grupo político. Para isso, existe uma campanha de eliminação da ideia diferente, né? Os dois grupos ficam um tentando eliminar o outro, né? Qualquer relativização dos princípios de cada um dos lados é combatida, então as ideias se tornam rígidas de ambos os lados e elas entram em disputa até que um lado consegue eliminar o outro. Esse lado que elimina o outro são as ideias que vencem, né? Então tem que ser assim. Só que no dia seguinte ele eliminou o outro. Mas no dia seguinte, dentro desse grupo, eles vão perceber que eles não pensam igual. Eles pensam diferente um dos outros. Porque é assim que é a vida. O ser humano um não pensa igual à cabeça do outro, cada cabeça é uma sentença. É assim, isso é natural. Então o que costuma acontecer nos regimes totalitários? Esse grupo que venceu, ele começa a eliminar dentro dele. Dentro dele, as pessoas começam a eliminar umas outras. E aí vai sempre vencendo o que é mais forte, o cara que consegue ou manipular ou ter, sei lá, de alguma forma vencer ali. Né? Aí vai variar conforme a história de cada regime totalitário. Mas é isso, cara. Se tu olhar ao teu lado, no teu grupo, por exemplo, se o lulista olhar para os outros lulistas ao redor, ele vai perceber diferenças. Ele vai perceber que muitas vezes as diferenças elas são um pouco escondidas ou relevadas porque tem um inimigo comum lá, que é o mal, né? O bolsonarista, a mesma coisa. Ao redor dele ali tem pessoas que pensam diferente, mas elas ou escondem um pouco, ou então elas mostram, mas você releva um pouco, porque tem um inimigo maior lá do outro lado, que é o mal, né? Mas no momento em que esse grupo derrota o outro e chega ao poder e consegue uma certa paz, né, pax romana, assim, tipo, o outro não tem mais como me derrubar, aí vai começar a guerra interna. Vai começar a guerra interna, a desconfiança, porque você vai encontrar sempre a diferença de pensamento e você se acostumou demais a ver o diferente como uma ameaça. É isso. Você vê o diferente como uma ameaça. E, de fato, o diferente é uma ameaça. Mas isso é a vida humana. A vida humana ela não é uma segurança completa. Ela vive sob ameaça. A nossa vida é uma vida sob ameaça. A gente é inseguro. Isso é consequência da liberdade. Se você perde a insegurança, você perde junto com ela a liberdade.
A única forma de você ficar completamente seguro, não vai acontecer nada de ruim com você, é você morrer. Morra, filho. Morra, que não vai acontecer mais nada de ruim com você. A menos, né, assim, pensando sobrenaturalmente, espiritual, mas pensando assim, pensando em termos materiais, só não vai acontecer mais nada de errado com você se você morrer. É a segurança total, né? A paz perpétua, né? O cemitério paz perpétua, né? Do Kant. Então é isso. As pessoas se acostumam a criar um grupo inimigo, que é o mal, né? E vivem alimentando essa ilusão, né, de que uma hora o bem vai vencer e coisa e tal, sendo que o bem é o meu grupo, né? Não é o bem, é o bem que eu aparelhei aqui para o meu grupo, né? Uma hora o bem vai vencer. Mas a verdade é que quando o bem vencer, realmente, assim, que o outro grupo não tiver mais chance de reagir, cara, aquele bem vai começar a fazer a limpeza interna, cara. Você pode observar aí todos os regimes que conseguiram aniquilar os pensamentos diferentes, né? Então, assim, o que é que eu gostaria que acontecesse, né, no Brasil? Mas não sei se vai acontecer, pode ser que não, né? Eu acredito que o Brasil vai sair bem dessa situação. Agora, como, se é desse jeito que eu estou dizendo aqui, não sei não. Pode ser que seja por formas violentas, não sei. Mas, assim, o ideal seria que eu, como eu penso, né? Alguém pode me contestar aí e eu encontrar uma forma mais interessante do que essa que eu vou dizer aqui. Por enquanto, o que eu penso é o seguinte: o que seria ideal seria as pessoas conseguirem conversar. Porque, como eu disse, o ser humano todos pensam diferente uns dos outros, por um motivo simples: todos são diferentes uns dos outros. Tipo assim, vamos supor que tem um cara que ele é igual a mim. Ele tem o mesmo cabelo que eu, a mesma pele, inclusive já vi bastante pessoas assim parecidas comigo. Ele tem a mesma pele, a mesma máscara, a mesma roupa. Ele mora na mesma cidade que eu, ele nasceu na mesma cidade que eu, ele tem a mesma idade que eu, nasceu no mesmo dia. Até o nome do pai e da mãe dele é igual a mim e tal, enfim. Então, vamos supor que eu tenho um irmão gêmeo e que a gente sempre viveu junto e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Cara, mesmo assim, vai ter alguma pequena diferença. Seja uma diferença da personalidade. Tipo, você pode ter vivido no mesmo canto, a mesma coisa e tal, só que um é mais, por algum motivo aí, sei lá, hormonal, preferência do pai. Enfim, não vamos pensar aqui, né? Se é o meio, se é a genética. Não vamos aqui refletir sobre os determinantes da coisa, mas o fato é que, por algum motivo, a pessoa ela vai ter uma visão de mundo um pouco diferente, ela vai captar coisas diferentes da realidade. A vida que eu levo não é a vida que nenhuma outra pessoa do mundo leva. Ninguém passou pelas mesmas experiências que eu, totalmente. Sempre tem alguma experiência, nem que seja a ordem das experiências é diferente, né? Primeiro eu conheci a esquerda, depois eu conheci a direita. O cara que primeiro conheceu a direita, depois a esquerda, ele já vai ter uma visão diferente da minha, né? Então, assim, as pessoas elas têm experiências diferentes de vida. Esse é o fato, né? Ninguém experimenta a experiência de outra pessoa, né? Os sujeitos são mônadas, né? Não tem janelas. A sua vida, a sua vida, as suas experiências são o seu universo. A vida, a experiência de outra pessoa é o universo daquela pessoa. Um não transborda para o outro, né? Só aí na experiência amorosa ou mística e tal que pode rolar aí uns entrelaçamentos, alguma coisa assim. Mas, no geral, essencialmente, cada pessoa é um universo, né? E esse universo é um universo de compreensão do mundo, tem experiências do mundo, tem informações sobre o mundo que a outra pessoa não tem. Então, por que que duas cabeças pensam melhor que uma? Porque elas duas pensam diferente, né? Essas duas cabeças, elas enxergam uma coisa diferente. Então, sei lá, você vai resolver um problema, né? O carro deu um defeito. Você está lá tentando identificar qual foi o defeito para tentar consertar. Se tem mais uma pessoa lá, se essa pessoa não for um tapado, um cretino, um pilantra, vocês
dois juntos provavelmente vão resolver aquele problema mais rápido do que se fosse um só resolvendo. Às vezes por uma questão quantitativa, né, de força, possibilidade de enquanto um está aqui, o outro vai pedir ajuda, não sei o quê, vai pegar uma coisa ali e tal. Às vezes é uma questão quantitativa, física, material. Mas às vezes é uma questão de eu não estou enxergando o problema, mas o outro enxerga. Né? Por quê? Porque eu só consigo observar determinadas coisas da realidade, enquanto o outro consegue observar outras. Né? Então, quando a gente consegue dialogar com pessoas que pensam diferente, que enxergam diferente, a gente tende a crescer, a evoluir. Os dois ganham. Né? Agora, quando a gente se fecha, a tendência é você acreditar demais naquilo que você acha, né? E aí você acha que está lutando pelo bem, mas você está lutando por si, por aquilo que você acredita, às vezes por uma questão de puro narcisismo, né? De incapacidade de aprender, de ter uma posição humilde, de baixar a cabeça e ver que estava errado e que a outra pessoa estava sabendo mais do que tu, né? Ou que nenhum dos dois estava sabendo nada. Ou que os dois estavam falando certo, os dois estavam certos. Às vezes os dois estavam certos. O único erro dos dois era achar que eram os únicos certos. Eu sou o único que eu estou certo. Então, assim, às vezes não é que a gente esteja seguindo uma mentira, só que às vezes a gente está seguindo uma meia-verdade. Né? O que eu estou pensando está certo, mas não é tudo o que está acontecendo. Né? Não é tudo. Então, mesmo que eu esteja certo, talvez o outro também esteja certo. Né? E a visão realmente correta é a visão que consegue conciliar os dois. Né? Então, como é que você sabe se você está realmente certo, se você está errado, se os dois estão certos, se os dois estão errados? Bom, tem que colocar as ideias para dialogar, para debater. Né? Aquela que se mostrar correta, e nem sempre esse se mostrar correto vai se mostrar correto no debate, às vezes só na hora de aplicar é que a gente vê se uma ideia está correta ou não. Né? Nem toda ideia se resolve no puro debate. Né? Eu não estou aqui pregando algo puramente racionalista, argumentativo, abstrato. Né? Tem ideias que só na hora da aplicação é que a gente vê se está correto ou não. E tem ideias, né, que são corretas numa situação, mas não são em outras, né? São corretas num lugar, mas não são em outro, enfim, né? Tem tudo isso. Mas o fato é que se você não aceita esse debate de ideias, né? Se você se fecha na sua bolha e fica por ali, você vai virar aquele menino bolha lá do filme. Muito vai viver muitos anos. Né? Principalmente se a bolha viver junto. Se uma hora estourar a bolha, filho, primeira poeirinha, você roda. Mas é isso aí, galera. Valeu, até a próxima e falou.